Salve galera, começando mais um panorama semanal. Hoje a gente vai estar falando tanto do mercado brasileiro, vai falar do índice americano Nasdaq, vai falar também do Bitcoin, vai falar do ouro que fechou uma semana maravilhosa, assim como o mini índice também. A gente vai fazer uma projeção e como pode ser essa semana. E os movimentos que o preço fizer, a gente já vai ter planejado como é que a gente vai atuar em cima de cada cenário, beleza? Então já deixa aqui o like, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo com esse, beleza? Bora pro vídeo. Trading balanced skills. Bom, galera, estou aqui no mini índice, tá? Vamos começar aqui pelo mercado brasileiro. E o que é que a gente consegue enxergar aqui nesse cenário do mini índice? Primeira coisa, eu vou começar aqui no gráfico semanal, né? Afinal, a gente está fazendo um panorama semanal. Então, vamos dar uma olhada aqui no semanal para a gente entender o que de fato está acontecendo lá em cima, para depois a gente diminuir ali para os 60 minutos e entender qual é a melhor forma da gente atuar, tá? Primeira coisa. Bom, o mini índice, né, o índice Bovespa, ele está aí renovando máximas históricas. E quando o preço está renovando máximas históricas, a gente não tem base para entender até onde o preço ele pode ir. Não existe uma resistência anterior, né, para a gente olhar e falar, pô, o preço ele tá, se ele chegar aqui, é provável que ele comece a corrigir. Não, a única coisa que a gente pode fazer é medir ali alguns alvos, né? Para isso a gente utiliza as projeções e espelhamentos de Fibonacci, beleza? Então a gente vai entender ali, vai fazer uma confluência com o preço e entender qual parece ser o objetivo dessa alta, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, vou tirar aqui as médias rapidinho e a gente vai tentar entender qual é o ponto que o preço ele tá agora e para onde ele pode ir. Então, vou pegar aqui a minha ferramenta de Fibo e eu vou fazer o seguinte, ó. Consegue ver que isso aqui é um pivô de alta, ó. A gente tem um fundo, um topo, um fundo e uma quebra de estrutura aqui nesse topo, correto? Então, a gente tem o que aqui? Um pivô de alta. Se a gente tem um pivô de alta, a gente consegue fazer a projeção desses alvos. Então, olha só, se eu jogar aqui no primeiro alvo, ó, primeiro alvo aqui de 61, né, é onde o preço ele acabou fechando acima desse primeiro alvo e fechou com força, né, com candle de ignição, é um candle que demonstra força na ponta compradora. E se a gente jogar para o próximo alvo, agora olha que interessante, se a gente joga aqui para o próximo alvo, ó, o segundo alvo dessa projeção, ele dá exatamente nos 200k. Olha só, aqui do lado, ele está dando ali exatamente nos 200k. Então, é uma região com uma confluência, com um número bem importante aí para o mini índice, né, que é os 200 mil. Então, a gente sabe que esses números, assim, número redondo, né, é um fator psicológico que influencia bastante no mercado. Então, quando a gente tem essa confluência aqui, ó, segundo alvo, 200 mil em uma máxima histórica, a gente acaba projetando essa alta até essa região, pelo menos até a região dos 200k, beleza? Então a gente vai ficar de olho nisso e continuar acreditando na tendência, e não só por isso, mas também pelo alinhamento, né? A gente tem um alinhamento das médias. O que seria o alinhamento? Seria a proximidade aqui das médias junto com o preço, as médias guias, né? Tanto a média de 9 quanto a média de 20 aqui, e abaixo a gente tem as médias de médio prazo, que seria 50 e 72, e as de longo prazo, que seriam ali as médias de 200 períodos. Então a gente vê um alinhamento. O que seria o alinhamento? Seria cada média no seu devido lugar, ou seja, primeiro a 9, depois a 20, depois a 50, 72, e aqui é 200, tanto a aritmética quanto a exponencial, cada um em seu devido lugar. Isso seria o alinhamento das médias. E o alinhamento das médias junto com candle de força, com tudo isso, isso é sinal de continuidade do movimento, beleza? Então, como a gente observa aqui que o gráfico semanal ele fechou com essa força, pode ser que o preço essa semana ele continue na mesma pegada aqui até os 200k, pode ser que inicie esse ralizão de alta aí, é uma probabilidade, mas pode ser também que a gente tenha um cenário mais lateral essa semana. Isso não significa desconfiguração da tendência, né? Mas quando a gente fala de gráficos menores, quando a gente tem uma movimentação muito abrupta do preço, né, um movimento muito forte de alta ou de baixa que seja, quando ele chega em um ponto relevante, ele acaba acumulando para que as médias se reajustem, fiquem mais próximas, falando do tempo gráfico menor, para que o preço ele dê continuidade ao movimento. Então, se eu descer aqui para o gráfico diário, a gente vê que o preço ele já começa a se afastar um pouco aqui das médias. Isso aqui é o que me faz acreditar que a gente pode ter aí uma semana meio lateral, até porque a gente consegue observar aqui até na quinta-feira e na sexta a gente teve um preço até subindo, mas ele deixando aqui uma rejeição. Esse aqui, subiu e deixou aqui uma rejeição. Então, é um padrãozinho de fraqueza, né? Mas para uma reversão, não. Apenas uma correção do movimento, tá? Então, pode ser que o preço ele feche aqui. Se os próximos dias o preço ele começar a fechar deixando muito pavio, já fica ligado. Por quê? Porque a gente tem aqui um afastamento já tanto da média de 9 quanto de 20, e pode ser que o preço ele venha buscar aqui, fazer um pullbackzinho ou na 9 ou na 20, antes de dar continuidade a esse movimento até os 200k, beleza? Então, diminuindo agora o tempo gráfico, vamos aqui para o gráfico de 60 minutos para a gente entender o que está acontecendo. E olha só, o preço ele segue
nesse movimento forte, né, de alta. Se eu jogar aqui um RSI, eu vou ver que o preço ele já está sobrecomprado e está formando aqui uma divergência, né, uma divergência relevante, que é uma divergência mais relevante é quando o RSI ele tanto está no sobrecomprado quanto ele está mostrando aqui ó, topos e fundos menores, enquanto o preço aqui está mostrando topos e fundos mais altos. Então, a gente tem uma divergência aqui, mas não dá para se basear em divergência quando a única informação que a gente tem é uma projeção de FIBO, e principalmente quando o preço está com essas médias bem próximas, né, trabalhando bem próximo. Então, o que é que a gente faz nesse cenário? A gente continua buscando a tendência de alta, tá? Então, ao meu ver, as melhores compras seriam no recuo aqui do 60, isso eu falo inclusive para operações intradiárias. Então, se você ficar tentando buscar a compra nos 5 minutos, se o preço estiver aqui em cima, não que não vá dar certo, mas é muito melhor você comprar o mais próximo possível de quem o preço está respeitando. Você vê aqui os últimos toques aqui na 9 geraram ótimas oportunidades lá nos 5 minutos para você buscar suas compras. Então, o ideal é que você espere o preço fazer algum pullback, algum teste aqui, tanto na 9 quanto na 20. De preferência 20, tá? De preferência 20. Mas fica de olho aqui, porque se o preço chegar aqui e começar a deixar estrutura, começar a deixar alguma estrutura de alta, né? Alguma dificuldade de preço ele continuar caindo, você pode estar tendo aí um gatilho de compra, uma oportunidade para continuar surfando esse movimento na alta, tá? Se o preço ele romper aqui a 20, aí o pullback ele seria já aqui na 50 e na 72, tá? É o último ponto aí que ele pode fazer essa correção. E aí para isso você pode simplesmente puxar aqui uma Fibo, e aí você vê que aqui na região do 38.2, no momento que se for o caso do preço ele romper aqui a 9 e a 20 e vir buscar aqui o 38.2, aí você teria o apoio aqui, à medida que o preço for caindo, essa média aqui vai se aproximando, e aí você teria o preço fazendo um pullback na 50, que seria até mais forte. Então, são regiões bem interessantes. Se você quiser buscar a compra, eu aconselho você buscar a compra o mais próximo possível aqui dessas médias, tanto no intraday quanto se você quiser fazer alguma operação aí nos 60 minutos, beleza? Então, bom, cenário aí do mini índice, vamos dar uma olhada aqui agora no mini dólar. Apagar aqui esse desenho e vamos lá para o gráfico semanal, tá? Ó, gráfico semanal. O que a gente tem aqui? No semanal, no mini dólar aqui, a gente está numa região bem importante de suporte, tá? Uma região bem importante. Como assim? O que é que eu enxergo aqui? Primeira coisa, vou tirar aqui as médias rapidinho. E se eu puxar uma Fibo aqui, ó, desse topo até o fundo aqui, eu vejo que o preço ele tá onde? Tá em região de 61 de Fibo, ó. 61 de Fibo. Não só isso, a gente tem troca de polaridade com esse último topo que foi rompido aqui, ó. Então é uma região bem relevante. Para aumentar ainda essa relevância, você observa que aqui a gente tem também as médias de 200 e de 61 atuando aqui nessa região. Você vê que o semanal ele fechou com força aqui, né, em cima das médias, mas até que esse preço ele consiga fechar abaixo, né, romper aqui essa região, se ele de fato conseguir romper, aí você consegue buscar a continuidade do movimento de queda. Mas até então, isso aqui é um movimento o preço está acumulando, né? Enquanto a gente tem as médias aqui de 50, 72 atuando como resistência, a gente tem as 200 aqui atuando como suporte. Isso faz que o preço fique travado aí, criando um range dentro dessa região. Então, se eu diminuir aqui para o diário, isso aqui fica mais claro ainda. Tá vendo? Parece uma estruturazinha de queda, né? Parece uma estruturazinha, uma bandeira, algo assim, que foi rompida aqui, ó. Você consegue imaginar um cenário assim, né? Ó, tá rompendo. Mas até que ele consiga, de fato, trabalhar abaixo das 200 aqui do semanal, eu consideraria isso aqui uma região ainda compradora, tá? Então, pode ser que seja apenas um movimento falso, o preço ainda retorne aqui e fique trabalhando dentro desse range, beleza? Então, vou voltar aqui no diário rapidinho. Olha só, vou tirar aqui as médias, ó. A gente observa um canal de baixa, né? Canal de baixa que aparentemente está dando continuidade no movimento, mas para isso ele precisa vencer o quê? Precisa vencer esse fundo aqui, ó, tá? Então, enquanto isso não acontecer, eu continuo pensando em compra nessa região, porque é uma região relevante de fundo, de suporte, né? Assim como ele já mostrou aqui, ó. Defendeu aqui, está tocando a terceira vez aqui. Então pode ser que a gente tenha uma nova defesa e o preço ele continue aí, ó, acumulando dentro desse range aqui, tá? Então fica observando aí. Nesse caso aqui, eu acabo desconsiderando um pouco as médias, tá? Por quê? Porque o mercado lateral, ele não respeita as médias, né? As médias são indicadores de tendência. Então, enquanto o mercado ele estiver aqui, ó, formando topos e fundos iguais, as médias para mim elas não vão interessar, tá? Então, rapidamente, mudando aqui para os 60 minutos, a gente sabe que a gente já está nessa região de fundo, né? Deixa eu tirar aqui essa marcação. Aqui no 60 a gente vê que as médias estão próximas, né? Estão coladas no preço. Dos dois, um. Quando as médias estão próximas, isso a gente entende como ímpeto
né? O preço ele tem ímpeto, tem força ainda para continuar o movimento. Mas quando elas estão muito próximas assim, ó, e o preço ele não consegue passar, pode ser que a gente tenha o quê? Uma reversão aqui do movimento, ou pelo menos um teste aqui, né, na 50 e na 72. Dilson, você falou que não considera as médias em mercado lateral, né? Ah, beleza, não considero mesmo. Mas aí aqui a gente está no 60 minutos. E olha o tamanho do range que é do diário, né? Do diário. Então, se você observar aqui o 60 ele está fazendo um movimento bonito, né, de queda, mas você vê que ele já chegou em um ponto chave, né, um ponto decisivo que seria esse fundo do diário, né, que é o 61 tal que a gente acabou de olhar. Então, o que é que você observa a partir daqui? Bom, quero vender, quero pensar em venda, espera o preço romper essa região, depois você tenta pegar um pullback para a continuidade desse movimento. Mas nessa região aqui, eu não penso em compra, tá? Eu não fico acreditando aqui que o preço ele vai romper, principalmente para pegar operações em tempos gráficos maiores, tá? Se for for um swing trade no diário, beleza. Aí você tem onde você colocar o stop lá, fica mais tranquilo. Mas para você tentar pegar no 60, aí eu realmente preciso ver esse preço ali rompendo, voltando para trocar polaridade, aí sim, eu penso em buscar a venda na continuidade desse movimento. Mas enquanto isso não acontecer, eu penso na compra. E qual seria o cenário para pensar na compra? Bom, imagina que caso o preço ele quebre a estrutura, né? Forma aqui, está formando topos e fundos mais baixos, mas assim, ele ainda não fez uma correção de fato, né? Ou seja, você vê que ele veio caindo meio que reto, fez algumas correções bem curtas aqui, um pullback raso, né, na 9. Aqui também foi quando as médias se aproximaram. Então, observa o que? Se ele conseguir romper aqui, ó, começar a brigar aqui entre as médias, aí pode ser que você consiga buscar, para mim o melhor cenário seria uma troca de polaridade aqui na 9 e na 20, mas com atenção aqui na 50 e na 72 como alvo, né? O interessante seria você buscar o pullback, caso o pullback na 9 e na 20, mas utilizando aqui a 50 e a 20, aliás, a 50 e a 72 como alvos, ou pelo menos parciais. Se ele consegue vencer as duas aqui, perfeito, ótimo. Por quê? Porque se ele consegue romper a 50 e a 72, aí os seus alvos eles vão aqui para cima, ó, na média aqui de 500, né, que ela veio atuando aqui ó, como uma resistência, um suporte aqui para trás, depois atuou aqui como resistência, então pode ser que o preço ele retorne aqui, e aqui sim seria um alvo bem interessante, tá? Então fica de olho aqui nessas regiões, a gente já sabe aí que o dólar tá numa região bem importante de fundo, tá? Então, se for fazer operações intradiárias, não fica forçando a mão na venda não, espera o mercado te mostrar, te dar certeza, tenha paciência, tá? Então beleza. Terminamos aqui de falar do mercado brasileiro, agora vamos falar aqui do ouro, né? O ouro que fechou aí com uma movimentação bem interessante, tá? Uma movimentação de alta, né? Ele já vem numa tendência aí já bastante tempo, e ele fechou o semanal, ó, dessa forma. Isso aqui é o gráfico semanal do ouro, fechando aí com um baita candle de força para cima, tá? E aí, qual seria o alvo, né, dessa movimentação de tendência de alta bem forte aí do ouro? Bom, aqui é um cenário bem parecido com o mini índice, né? Então, se a gente fizer aqui, ó, desse fundo até esse topo, o preço ele já rompeu aqui o segundo alvo, ó, fechando aqui acima dessa forma aqui do segundo alvo, tá? Tô considerando aqui essa referência, ó, beleza? Esse pivô aqui como projeção. Aqui ele já fechou com um candle de ignição, né? Demonstrando força na continuidade do movimento. E a gente só restaria aqui o terceiro alvo, tá? Então a gente tem boas possibilidades aí do preço ele continuar esse movimento de alta. Mas assim como no mini índice que a gente conversou agora, quando o preço ele faz esses movimentos muito fortes, né, muito abruptos, ó, você vê que ele já não está tão afastado das médias, né? As médias aqui no caso do ouro estão mais próximas. Mas ainda assim, você já tem que ficar ligado, por quê? Porque pode haver uma correção mais aguda no preço e tal, mas isso daria uma oportunidade de venda no 60, no 60 não sei, mas no 5, sim, 5 minutos, 15 minutos poderia pegar uma venda, que seria o quê? Uma venda buscando aqui o retorno das médias, né? Tanto ou no diário, ou no 60, enfim, aí você tem que alinhar o seu contexto, né? A maneira que você vai buscar, para buscar essa correção aqui. Mas, isso só num caso da gente ter o preço, vou aqui jogar agora no 60, só se fosse o caso do preço romper aqui as médias de 50 e 72 para vir buscar 200. É o único cenário onde eu penso em vender, tá? Como assim? Se o preço ele romper aqui para baixo, ó, rompe a 50 e 72. Aí beleza, se ele consegue romper a 50 e 72, eu tento pegar aqui um pullback na troca de polaridade das médias até as 200, tá? Que aí as 200 seria a mesma coisa de fazer um pullback lá na 9 ou na 20 do diário. Basicamente o preço ele estaria buscando isso no macro, entendeu? Então aqui a gente teria, por exemplo, as médias passando aqui, eu ia trocar aqui, né, de polaridade, e você conseguir buscar uma venda. Esse é o único cenário de venda que eu penso, tá? Eu não penso em nenhum além desse, beleza?
Já aqui, para a gente buscar a compra, que é o que nos interessa, né, mercado de alta em todos os tempos gráficos, o que nos interessa é buscar as compras. Então, olha só, as médias estão próximas aqui no 60, né? Isso aqui é um sinal de quê? Um sinal de ímpeto, de força do mercado continuar subindo. Então, o ideal é que a gente busque novamente um pullback desse aqui, ó. Um pullback aqui na 9 e na 20. Só que tem uma coisa que me chama a atenção, que é o quê? Aqui eu utilizo duas médias, tá? De 20 períodos. Na verdade, é uma de 21 e uma de 20. Elas têm funções diferentes. Quais seriam essas funções? A 9, aliás, a 20 exponencial é uma média que eu utilizo para continuidade do movimento, para observar a continuidade do movimento. Mas para isso, ela precisa que a 21, a aritmética, ela esteja de acordo. Quando as duas estão direcionais, beleza, é um ótimo sinal. Agora, tá vendo aqui que ela tá mais clarinha aqui, eu não sei se tá dando para enxergar aí, deixa eu aumentar aqui assim, acho que agora fica melhor, né? Ó, aqui a 20, a 21 aritmética, ela tá já virando, tá vendo? Ela tá começando a ficar flat. Isso liga um alerta, tá? Liga um alerta por quê? Porque o preço ele já demonstra começa a mostrar uma fraqueza, né? Isso eu tô falando nos 60 minutos, tá? Mas quando a gente for olhar no diário, isso não vai ser nada demais, vai ser um candle negativo no meio de uma alta, tá? Então, eu só tô falando isso aqui para o quê? Para você ficar de olho em um pullback novamente nessas regiões aqui, porque pode ser que falhe, pode ser que ele fique travado aqui e ele venha buscar quem? A 50 e a 72 para continuar esse movimento de alta, né? Então ele provavelmente faria esse pullback, ó. Tanto que se a gente puxar uma fibra desse topo para esse fundo aqui a gente teria a retração de 38,2, né? Então seria um movimento bem interessante se o preço ele retornasse para buscar aqui a 50 e a 72. Então você teria essa região, tanto a média de 50 como confluência, quanto 38,2, quanto troca de polaridade aqui com esse fundo. Então, tanto o 38,2 quanto os 50% aqui, interessa bastante a gente, tá? Interessa bastante. Então, se o preço ele vier buscar aqui essas regiões, vai ficar bem bonito, tá? Bem bonito para a gente buscar a continuidade dessa alta. Já aqui, não é que não vale compra, vale, mas já fica ligado, tá? Pode ser que ele já faça aqui um pullbackzinho, ainda joga o preço para cima, né? Mas já fica ligado, não seria aquele trade de você pegar e dormir com o preço rolando, né? Porque você sabe que o mercado está em tendência, já fica de olho, faz uma parcial, né? Bota o dinheiro ali no bolso, vai conduzindo de maneira técnica, se for o caso de buscar a compra aqui no pullback da 9 e da 20. Fechou? Então é esse cenário aqui que eu enxergo para o ouro nesse momento, beleza? Agora, falando do mercado americano, vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq. Vamos dar uma olhada aqui no Nasdaq e entender o que é está acontecendo aqui. Então, a gente sempre vai começar aqui do semanal e entender o que é está rolando. Bom, ele está numa tendência de alta, né? A gente tem a proximidade das médias. E aqui, essa semana, eu até conversei com a galera na comunidade, que, pô, se ele fechasse desse jeito aqui, né, com um gatilho de compra, ó, isso aqui é um gatilho, isso aqui é o que a gente chama de PC, né, um padrão de continuidade do movimento, que é o que? O PC ele é um pullback na média de 20, tá? E ele fechou aqui com um candlezinho interessante de compra. E num cenário desse, de alta, a gente acredita o quê? Que no momento que esse preço ele romper essa máxima, a gente tem uma compra ativada no semanal. Se a gente tem uma compra ativada no semanal, nos gráficos menores, o que é que a gente vai buscar? Vai buscar por compra. E quando a gente tem um padrão desse ativado no semanal, significa que é um movimento que pode vir um movimento de expansão no semanal. Então, se você consegue se posicionar nos 60 minutos que seja, ou nos 5 minutos, pô, é uma operação para o preço andar bastante. Pelo menos até a máxima aqui. Tá? Isso eu estou falando do 60, do 15, dos 5 minutos. Beleza? Então, a gente tem alguns poréns. Agora, quando a gente vai observar os gráficos menores, qual seria o cenário ideal para a gente buscar a continuidade desse movimento caso esse candle seja ativado, esse gatilho seja ativado? Então, vamos lá. Eu vou jogar aqui no gráfico diário primeiro. E aqui a gente consegue observar algumas coisas importantes. Primeiro, o preço ele vem defendendo aqui, ó, nessa região. Você vê que ele formou esses mesmos topos, né? Então, a gente tem o preço formando o quê? Topos mais altos fundos mais altos com topos iguais. Isso aqui é o que? É um padrão de acumulação, o preço ele está acumulando, beleza? Ele, pelo menos no diário, a gente não tem uma tendência formada, a gente tem uma acumulação, assim como os gráficos menores. Já no semanal, a gente tem aquele gatilho ativado. Então, qual seria, o que seria ideal a gente buscar pela compra aqui? Eu vou jogar no 4 horas e a gente vai entender exatamente qual seria o ponto ideal para a gente buscar a continuidade desse movimento, se caso o preço de fato for dar essa continuidade na alta.
Fechou? Então, no diário aqui, a gente consegue ver algumas informações importantes. Primeiro, o preço ele fez mais um pullback aqui, ó, na 50 e na 72 e fechou acima das outras médias, tá? Isso aqui é importante. Por mais que ele tenha fechado aqui, assim, essa falha, né? Que é o que a gente vai observar agora no gráfico de 4 horas. Ó. Ou no de 4 horas ou nos 60 minutos. Eu vou jogar aqui no de 4 horas porque a gente fica com menos ruído, tá? Então, ó, aqui no gráfico de 4 horas, eu vou tirar as médias. E olha só, se liga que interessante isso aqui. Primeira coisa, aonde foi que esse preço fez esses fundos? Vou pegar uma FIBO, vou puxar a FIBO desse topo para esse fundo aqui, e eu vejo que ele segurou aqui, ó, na região de 50%, tá? Essa regiãozinha aqui, ó. Beleza? Então, aqui eu tenho 50% de FIBO. Vou deixar ele aqui assim, ó, 50% de FIBO. E o que é que eu preciso ficar de olho agora? Vou sair comprando porque tem um candle, tem um gatilho no semanal, vou sair comprando de qualquer jeito? Não, você precisa entender quais são os pontos relevantes ali, chaves, que caso aconteça, você pode ter sim uma boa oportunidade de compra para a continuidade desse movimento. Então aqui você tem dois cenários. Primeiro, onde foi que o preço ele fechou esse movimento? Vamos observar a estrutura do mercado. O mercado fez fundo, fez topo, fez fundo, rompeu o topo, fez um novo fundo aqui, ó, topos iguais, e aqui ele quebrou a estrutura, certo? A gente consegue observar aqui que ele quebrou a estrutura. No momento que ele quebra a estrutura, o preço ele vem buscar aqui embaixo. Se ele romper a estrutura, deu continuidade, a gente também tem uma referência de queda para esse preço. Até porque ele veio, ó, defendendo já há muito tempo essa região de topo. Então, esses topos, essa trava aqui é uma trava bem relevante para o preço, tá? Então, se ele defendeu aqui mais uma vez, agora a gente está exatamente na retração de 7,5, ou seja, o preço ele fechou aqui, ó, rejeitando os 7,5%, tá? Que é geralmente não, geralmente, né, não é regra, mas acontece bastante de ou o 7,5 ou o 61 são as retrações onde revertem o movimento, tá? Então, essa retração aqui, ao meu ver, é chave para a continuidade ou não desse movimento. Então, se o preço ele fechou aqui, ó, com essa rejeição, esse candle aqui também fechou rejeitando o 7,6, se você olhar para cá, a gente tem também um fair value gap, que é um desbalanço do preço, né, um ponto de interesse importante. Aqui a gente já tem o fair value gap. Então, essa região é a região relevante. Se eu posso também, ó, marcar aqui uma LTB, né? Posso até puxar para cá, ó, e aparentemente pode ser um canal, né, de baixa, o preço pode vir aqui embaixo, buscar novamente esse fundo ou dar continuidade ao movimento de queda. É uma possibilidade também, mas vamos lembrar lá do semanal. Olha como o semanal fechou. O semanal deixou aquele gatilho de compra, né? Então, para isso, ele precisa romper o quê? Romper essa máxima aqui, ó. Essa máxima seria a ativação da compra lá no semanal, tá? E aí é onde a gente começa a planejar as nossas operações. Então, se o preço está nessa região e você vai operar agora ou 5 minutos ou 15 minutos, ao meu ver, o ideal seria você buscar por vendas, tá? Por quê? Porque você pode buscar por vendas aqui tanto até esses fundos ou até aqui, ó. Como assim até aqui? Já marquei ali o 7,6, né? E agora eu vou fazer o quê? Vou puxar uma FIBO desse fundo até esse topo aqui, dessa referência de alta. Então, pode ser que, caso o preço ele falhe aqui no 61 ou que seja no 7,6, pode ser que seja o quê? A formação de um fundo mais alto, que seria aí um pivô para o início desse movimento. Agora veja, se você busca essa compra nessas regiões aqui, você está buscando uma antecipação da ativação do gatilho de compra. Então você está comprando antecipando esse movimento. Qual é o benefício? O benefício é que você vai conseguir comprar na raiz do movimento. Qual é o contra? O contra é que o preço ele vai estar rejeitando mais uma, teoricamente ele vai estar rejeitando mais uma vez, e pode ser que ele não segure aqui nesses pontos e aquele candle gatilho ele falhe, né? Ele seja uma barra ignorada. E aí seria o caso do preço ele romper para baixo essa barra e dar continuidade ao movimento de queda. E a gente teria que fazer outras projeções aqui para baixo para saber até onde o preço ele pode vir, tá? Mas aqui nesse caso, para mim, esses pontos aqui são chaves. Tanto aqui, essa região que você vê que faz até confluência com 50% desse canal, tá vendo? Então, essa região aqui tanto do 61 como 76, se o preço ele não conseguir passar aqui, há grande chance de ser o quê? Ser um pivô, a formação de um pivô de alta. E aí, a partir do momento que o preço ele rompeu aqui, ativou esse gatilho, pô, aí sim, aí beleza, você já tem o melhor cenário para compra. Por quê? Porque o preço provavelmente
o ideal seria que ele rompesse, né, que ele fechasse rompendo aqui esses topos, e a partir desse momento você tem um caminho livre, você não tem nada, você vai ter muito espaço gráfico para trabalhar a continuidade desse movimento. Então, se por acaso o preço ele não vier aqui no 61, mas mesmo assim, a partir daqui ele só dá uma acumuladazinha e consegue romper, pô, ativou, beleza, ativou, você já tem na sua mente que você vai buscar, que seria o quê? As compras, tá? Então, o ideal seria buscar o quê? A partir do momento que ele consegue romper aqui essa estrutura, você buscar o pullback para a continuidade do movimento. Tá, e até onde seria essa continuidade? A princípio, até aqui a máxima, né? Até essa máxima aqui. Mas aí a gente pode projetar, ó, da mesma forma que a gente projetou lá o ouro, né, o mini índice, a gente projeta aqui também. Vou apagar aqui os estudos e posso simplesmente vir aqui, ó, nesse espelhamento e jogar aqui para cima. Então, o preço ele tá onde agora? Tá exatamente, olha como ele fechou certinho aqui, ó, no primeiro alvo de Fibo, tá vendo? Então, se ele está segurando aqui e ele conseguir romper essa região, qual seria o próximo alvo? Aqui em cima, tá? Então, se de fato a gente tiver ativação e a continuidade desse movimento, esse aqui seria o próximo alvo, depois aí o terceiro e assim consecutivamente, tá bom? Então, fica de olho nessas regiões, preço fechou bem legal aí com um padrão de compra, né? Um PC de compra, depois de formar fundos mais altos e as médias estão inclinadas e direcionais e alinhadas. Então é um cenário que é bem propício para a continuidade desse movimento de alta, tá? Então acredito bastante que se ele romper aqui, ó, essa máxima, acredito que a gente pode ter aí, ó, continuidade do movimento para cima. Fechou? Então, bom, essa é a minha visão aí do Nasdaq. Agora a gente vai dar uma olhada aqui no Bitcoin, para a gente fechar. Vou botar aqui o BTC. E aqui, já deixei marcado, porque aqui não tem segredo, tá? Aqui no Bitcoin não tem segredo. Estamos no gráfico semanal e o que é que a gente enxerga aqui? Bom, a gente enxerga um movimento de queda, né, do preço. E agora, principalmente agora, ele fechou um padrão que eu gosto, particularmente eu gosto bastante de operar esses padrões, que é o quê? É o NCV, que é o 9, a 50 e a 20, tá? Como assim? Observe que o preço ele vem fazer o pullback aonde? Na 50. Quando a 50 está passando aqui, ó, por dentro da 9 e da 20, isso aqui é um cenário de realinhamento das médias. Por quê? Porque observe comigo, a 9 ela já está aqui, ó, a 20 também. E aqui o único impedimento que tinha era 72 que estava passando aqui por baixo. E agora a gente teve aí o fechamento semanal com um baita candle de ignição depois de sair dessa região. Ou seja, a partir desse momento a 72 ela vai passar para cá, a 50 passa para cá. Dessa forma, as médias ficam alinhadas, ou seja, aqui fica 9, aqui fica a 20, aqui vai ficar aliás, a 50 vai passar para cá, né? Passar por cima. Vou explicar de novo, porque não ficou legal não. Pera aí. Ó, nesse cenário aqui é o cenário onde as médias elas vão se realinhar, tá? Ou seja, a partir desse momento a 50 vai voltar para o lugar dela, ela vai cruzar aqui com a 72, certo? Então vai acontecer isso aqui, ó. 72 passando por aqui, a 50 consequentemente volta para o lugar dela, né? Primeiro a 72, depois a 50, e a 9 e a 20 elas já estão alinhadas, né? No caso, ela só vai passar agora a 20, vai passar pela 50 e pela 72. Dessa forma, a gente tem as médias se realinhando para a queda, né? Então, é um padrão de reversão. E esse padrão, ele tem um alvo já técnico, que seria que alvo técnico seria esse? Que seria a média de 200 períodos. E ela está logo aqui embaixo. E aí é onde entra o ponto-chave, tá? Que eu acredito que seja aí os melhores pontos para buscar por compras no Bitcoin, principalmente se você investe no BTC. Ao meu ver, essa região aqui, ó, dos 70k e a região aqui embaixo, que seria aqui seria os 50% e abaixo seria o 61, tá vendo? Essas duas regiões aqui, ó, que faria confluência com o quê? Faria confluência aqui com a média de 200 e logo embaixo aqui a gente teria a média de 200 aritmética. Elas estão um pouco afastadas uma da outra, isso me faz acreditar que pode ser que o preço venha buscar aqui a região dos 50k, 55, 57, né, 57 mil, antes de continuar esse movimento de queda, tá? Então, para mim, esses pontos, essas retrações aqui são chaves para esse movimento. E também tem outra coisa, a gente consegue fazer uma confluência do alvo com as projeções da correção, tá? Como assim? Observe que aqui a gente teve, antes do início dessa queda, a gente teve o preço formando fundo, um topo mais alto, um fundo, e aqui ele rompe para baixo. Então, se eu considerar essa estrutura aqui, ó, posso considerar tanto esse fundo quanto esse aqui. Eu vou considerar esse porque, para mim, ele é mais relevante, tá? Então, se eu pegar aqui uma fibra e projetar para baixo, o espelhamento, ó, primeiro alvo é onde exatamente o preço está. Olha onde ele formou o fundo.
no primeiro alvo, exatamente no primeiro alvo. Onde é que está o segundo alvo? Agora, exatamente aqui nessa região que a gente marcou. Então, os 50% ele faz confluência com o segundo alvo desse espelhamento e também com a média de 200 e também com troca de polaridade com o último topo rompido. Então, é uma região bem relevante, tá? Uma região bem interessante. E caso ele passe do segundo alvo, a gente teria o último alvo da projeção dessa correção, que seria onde? Seria aqui exatamente no 61, que ao meu ver é o melhor ponto de compra, mas aqui no 50% também está excelente, beleza? Então, sabendo desse cenário, sabendo o movimento que o preço está demonstrando, todos os sinais que ele está fazendo, como é que você pode se posicionar lá no 60 minutos? Ou que seja nos tempos gráficos menores, tá? Seja no 5 ou qualquer coisa assim. Bom, se a gente... Vou colocar aqui rapidinho no diário. No diário a gente vê o quê? Um padrãozinho de bandeira, né? A gente já enxerga isso aqui, uma bandeira de queda, tá? Ah, Adilson, figuras não funcionam. De fato, não funcionam se não tiver contexto, né? E eu acabei de mostrar para você o contexto do macro. Quando você tem isso alinhado, as figuras elas vão sim funcionar e vão ser uma base de informação muito forte para você entender qual é a fase do que o mercado está. Então, quando você enxerga uma bandeira, você sabe que o mercado está ali acumulando para continuidade ou para queda. E qual é o cenário que a gente viu? Qual é o contexto que a gente viu? A gente viu um contexto onde o semanal mostra para a gente um movimento de queda até, pelo menos, até esses pontos, tá? Então, acredito bastante na continuidade da queda desse movimento. Então, aqui, ó, no diário, a gente já vê que o preço ele fechou como? Já fechou rompendo esse canal. Olha esse candlezinho aqui, ó. Já rompendo o canal do que seria a bandeira, né? Então, a gente teria uma projeção do alvo aqui. A gente pode projetar aqui, ó. Pegar uma projeção desse pivô. Ó. O primeiro alvo, ele daria aqui, basicamente, na mesma região. A gente pode até aumentar ela para cá, ó. Que a gente sabe que aqui seria um ótimo ponto. A gente tem mais essa confluência. Se a gente jogar aqui, ó, é o segundo ponto, ele vai dar basicamente aqui também na mesma região, né? Tanto o terceiro quanto o segundo, tá? Mas aí vai ficar uma região muito grande, então eu vou dar preferência à retração macro que a gente fez, beleza? Então, se no diário a gente está tendo esse cenário aqui do preço fechando dessa forma, ou no 4 horas, ou nos 60 minutos, olha só, as médias já estão alinhadas no 60, ó. Olha, isso aqui é muito bom, tá? Isso aqui é muito, operar isso aqui é muito bom. Por quê? Porque o mercado está muito direcional. Olha as médias como estão alinhadas, ó. A 20, tudo no seu lugarzinho, bem direcional, tá? Então, qual é a ideia aqui? A ideia é você esperar o preço ele vir buscar fazer um pullback tanto na 9 quanto na 20 e continuar aqui, continuidade desse movimento. E aí você tem um espaço bem legal até lá embaixo. Olha a projeção, né, de alvo lá para baixo. Então, eu acredito sim num cenário agora de baixa aí para essa semana e pode dar bons movimentos aí no intradiário ou até mesmo nos 60 minutos, ou até mesmo 4 horas, né? No diário também, mas já vai ser uma projeção menor de alvo, né? Mas se você conseguir pegar aqui a tendência, conseguir surfar essa tendência aqui nos 60 minutos, para mim, ao meu ver, já tá excelente. Beleza, turma? Então, essa foi o nosso panorama semanal, espero que você tenha curtido. Deixa aqui o seu like, comenta aqui se você quer ver algum ativo diferente, comentar sobre algum ativo que você opera, que não esteve aqui no vídeo, e a gente vai trocando essa ideia. A nossa comunidade, tá aqui o link, se você quiser, pode fazer parte, não tem nenhum custo, totalmente gratuita, só clicar no link, aceitar o convite, e aí você já está participando lá do canal. Lá eu coloco minhas análises diárias, né, o contexto diário que eu vou buscar lá no intraday, eu sempre coloco lá. Então, entra lá, faz parte da nossa comunidade, você vai gostar bastante, a gente troca essa ideia, qualquer dúvida, estou aí à disposição, beleza? Considere me seguir também no Instagram, tá aqui na descrição o link, me segue lá no Instagram, lá no TikTok, às vezes eu também faço live lá, e você fica por dentro de toda a rotina daqui do Salve Trader, beleza? Tamo junto e até a próxima, valeu!